boa tarde, Janaína. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Adriana. É realmente, infelizmente, esse caso que vai se chegando ao final das apurações. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, É Adriana, Léo. realmente esse caso que chamou muita atenção pela frieza, pela barbaridade, vai se encaminhando para um fim, né? Ontem a confissão feita pelo René da Silva Nogueira Júnior, e isso vai ser fato que a gente vai falar no Rede Notícia, que está começando agora em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM, nos 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz. Hoje é terça-feira, 19 de agosto de 2025. Nós estamos no ar, agradecendo a você que nos assiste todo santo dia. E muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. Nós temos um canal exclusivo no YouTube, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.400 inscritos e tem também o Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Você também pode nos seguir também no nosso canal do Spotify, onde a gente disponibiliza sempre as nossas entrevistas, Rede Notícia Entrevistas. Entra lá no Spotify, você pode ouvir em formato podcast o tempo inteiro, a hora que você quiser. E a gente começa o Rede Notícia desta terça falando justamente sobre essa confissão feita pelo René da Silva Nogueira Júnior. Ele confessou ter assassinado a tiros o Gari Laudemir de Souza Fernandes na semana passada, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está na frente do DHPP, o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, aonde esse depoimento foi colhido, e foi aí que ele confessou o crime. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Isso mesmo, viu, André? O empresário René da Silva Nogueira, de 47 anos, confessou aqui no DHPP, a Polícia Civil, né, de Minas Gerais, ter matado o Gari Laudemir de Souza Fagundes, de 44 anos, no dia 11 de agosto, durante uma discussão de trânsito aqui em Belo Horizonte. Em depoimento prestado ontem, René alegou ter usado a arma particular de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, sem o conhecimento dela. A pistola calibre 380, registrado em nome da delegada, foi confirmada por exames periciais como a arma utilizada no crime. Olha, além da arma, o carro usado por René também pertence à servidora pública. Olha, aí diante aí dos fatos, mais uma atualização sobre esse caso aí do empresário René. Olha, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com ação na Justiça nesta terça-feira, pedindo a responsabilização solidária da delegada e o bloqueio de 3 milhões em bens do casal. A medida visa garantir o ressarcimento à família da vítima. O pedido é assinado pelo promotor Guilherme de Sá. André e Janaína, a cada dia aí que passa, né, nós podemos observar que o empresário René, ele está mais ainda enrolado, não é mesmo? Olha, diante aí da repercussão do caso, os advogados da defesa do empresário René, Leonardo Guimarães Salles e Leandro Guimarães Salles, também Henrique Viana Pereira, renunciaram à representação do cliente, comunicando aí a decisão à Justiça, informando que René vai ter que arrumar um novo advogado. Então esse crime aí segue ainda sendo investigado pela Polícia Civil. É com vocês aí no estúdio, daqui a pouco eu volto. Obrigado, Giovanni. Agora também um fato, né, que foi feito durante uma declaração feita pelo René durante esse depoimento que ele prestou ao DHPP ontem, esse novo depoimento. Ele também afirmou que ele subtraiu a pistola 380, que está em nome da esposa dele, sem o conhecimento da esposa. Ela não sabia. Segundo o depoimento dele, ela não sabia. O que me causa... eu acho que o caso está caminhando para o que tem que caminhar. Mas o que me causa estranheza, ainda em relação ao caso, são 2 pontos. Primeiro deles,
precisam ser divulgados os dados telemáticos do telefone, da quebra do sigilo telefônico e telemático do René, para apresentar para quem que ele ligou, com quem que ele falou, deixou de falar depois do ocorrido. Mandou, né? Primeiro ponto. Segundo dos pontos, o René ontem foi ouvido sem procurador, sem defesa, porque a defesa renunciou ao caso. Quem que acompanhou esse depoimento do René? Eu estou falando, não estou aqui defendendo o bandido, eu estou defendendo a legalidade do Estado Democrático de Direito. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então tem que ter um defensor público lá. E a Polícia Civil tem que vir rápido para poder esclarecer esses pontos. Um outro ponto, um veículo de imprensa falou antes de todo mundo o dia que o inquérito seria encerrado. Esse inquérito não pode ser encerrado sem esses dados, que foram pedidos pela própria polícia, da quebra do sigilo do carro, do GPS do carro e do telefone. Encerrar sem esses dados é uma investigação que ainda tem buraco. E a polícia, por ter um agente público nessa história, que eu sinceramente acredito que não tem nada a ver com essa história, até mesmo para garantir a idoneidade completa desse agente público, e principalmente por ela ser uma mulher, esses fatos têm que ser esclarecidos, pelo menos no meu pensamento. É verdade. E olha só, gente, o governo de Minas Gerais inaugurou a nova sede da delegacia especializada no atendimento ao turista aqui em Belo Horizonte. E quem traz as informações é a repórter Lani Grace. Belo Horizonte ganhou hoje a nova sede da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, a DEPTUR, da Polícia Civil. O espaço histórico, conhecido como Casa Amarela, foi revitalizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital e entregue à população. O local escolhido não foi por acaso. Aqui, no circuito cultural da Praça da Liberdade, turistas encontram museus, centros de memória, espaços de convivência e a delegacia chega para atuar mais próxima desse fluxo e com atendimento personalizado. A CDL participa aqui na restauração, fazendo esse investimento para que a casa fosse restaurada e que tivesse esse ambiente correto, aqui um ambiente mais tranquilo, para que os policiais civis pudessem trabalhar, estarem recebendo os turistas, as pessoas que estão participando dos eventos aqui na nossa cidade e no local ícone aqui em Belo Horizonte, que é o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Aproxima dos turistas, aproxima dos cidadãos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, para que sejam acolhidos de maneira diferenciada num momento difícil. Então a CDL continua parcerizando com as forças de segurança para trazer esse item de segurança cada vez mais forte aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. O vice-governador Matheus Simões comenta sobre a importância da delegacia para o povo mineiro. O turismo e a atração de visitantes em Minas Gerais. A inauguração da Casa Amarela para receber a nossa delegacia de apoio ao turista é uma conquista em vários sensos, né? A Casa Amarela foi reformada para isso, restaurada para isso, ela é parte do patrimônio tombado da Praça da Liberdade, um casarão de 1912, e agradeço muito ao apoio do CDL Sebrae e da FEComércio por viabilizarem a restauração desse imóvel. Dizer, doutora Letícia, que a Polícia Civil tem prestado a cada evento que nós temos aqui, e aí a delegacia de apoio ao turista e a eventos é muito importante para isso. A cada evento a gente tem registrado números recordes positivos. O novo espaço traz estrutura moderna e reforça o compromisso de Minas em unir segurança e hospitalidade. A Justiça determinou a prisão preventiva do policial penal Rodrigo Caldas Fonseca, suspeito de matar a facadas a própria namorada. Vamos voltar a falar com o Giovanni Rodrigues sobre esse caso. Giovanni, esse assassinato, outro assassinato cruel, um feminicídio sem nenhum tipo de sentido que aconteceu no fim de semana, e a Justiça determinou que esse suspeito, que ainda está internado, permaneça preso, né? Isso, André e Janaína. Olha, a vítima Priscila Mundim, de 46 anos, ela foi morta a facadas dentro de um apartamento no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, região noroeste de Belo Horizonte, no fim de semana. Na decisão,
A juíza Juliana Beretta Pinto classifica o ato praticado pelo policial penal como gravíssimo e diz que o suspeito agiu com brutalidade, agredindo a vítima e praticando o assassinato pelo fato da vítima ser uma mulher, o que representa, na visão da magistrada, uma violência decorrente de gênero. Na decisão, a juíza ainda determina que Rodrigo Caldas Fonseca seja submetido a um exame de corpo de delito. O policial penal ele está internado no Hospital Pronto-Socorro João 23 desde o dia do assassinato. Em nota, a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou que o policial penal suspeito do crime estava afastado das atividades desde janeiro de 2024 por motivos psiquiátricos. E que o armamento institucional do servidor foi recolhido na mesma ocasião. Já o DEPEN, Departamento Penitenciário, afirmou que a corregedoria do órgão instaurou um procedimento administrativo. E olha só, a partir de hoje, então, a partir do momento desse assassinato, a Polícia Civil investiga o caso. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Obrigada, Giovanni. E olha só, gente, presta atenção nesses números. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais apontam para um fato preocupante, o aumento da violência nos hospitais aqui no estado. Para vocês terem noção, somente neste ano já foram registradas mais de 1.500 ocorrências em unidades de saúde. Os crimes são os mais diversos, como ameaça, agressão e lesão corporal. Quem vai contar essa história para a gente é o repórter Newton Lopes. O Ministério do Trabalho tem recebido nos últimos dias várias denúncias de violência contra profissionais de saúde em Belo Horizonte. Por causa deste problema, o Superintendente Regional do Trabalho de Minas Gerais, Carlos Calazans, se reuniu com os sindicatos responsáveis pelas instituições de saúde do município para discutir propostas de reduzir esse tipo de crime na capital. Calazans detalha os principais pontos que foram discutidos no encontro. Então nós vamos fazer uma campanha pelo respeito, qualquer agressão é crime, qualquer xingamento, qualquer desacato é crime, nós vamos dizer isso na campanha, e também procurar tantas forças de segurança na cidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, para dar guarida. Proteja os profissionais de saúde, eles protegem a vida. E nós vamos também levar essa discussão tanto para o Ministério Público e vamos também discutir isso com o prefeito. A diretora executiva do Sindisaúde, Neuza de Freitas, reforça que a violência também causa o afastamento dos funcionários públicos da saúde. Muitos desses trabalhadores afastados, muitos não estão nem mais na assistência. Quando nós falamos da falta de pessoal na assistência ao paciente, nós estamos falando, inclusive, desse absenteísmo, que são trabalhadores que estão hoje afastados para tratamento, muitos em uso de medicação controlada. Porque hoje eles não conseguem mais estar atendendo pacientes. Nós temos trabalhadores, por exemplo, que estão afastados da assistência direta desde 2017, em uso de medicação e em tratamento contínuo devido ao trauma que tiveram. Com o objetivo de diminuir as agressões contra funcionários públicos, o vereador Bruno Pedralva, do PT, protocolou na Câmara de BH um projeto de lei que proíbe uma pessoa condenada por agredir servidores públicos de ser nomeada em concurso público na capital. Pedralva ainda reforça o pedido para manter os guardas municipais nas UPAs de BH. Nós precisamos dizer claramente ao prefeito de Belo Horizonte e a toda a sociedade, não dá para ficar sem guarda municipal no Centro de Saúde e UPAs de BH. A gente já viveu essa situação quando não havia guarda fixa e nós tínhamos muitos episódios graves de violência. Recentemente a gente teve alguns episódios e a atuação da guarda foi fundamental para evitar o pior. Quase um paciente que estava aguardando atendimento na UPA Venda Nova foi esfaqueado por uma usuária que estava numa situação de uso de drogas. Segundo a Sejusp, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 1.500 ocorrências em unidades de saúde, sendo que dessas, 174 são ocorrências de ameaça, 63 de agressão e 35 de lesão corporal. Repórter Newton Lopes. A Defensoria Pública de Minas Gerais recomendou à Secretaria de Estado de Educação
a interrupção imediata do programa de escolas cívico-militares em Minas Gerais. A decisão considera que há uma série de vícios de legalidade e de inconstitucionalidade no modelo de gestão escolar híbrida proposto pelo Estado, que prevê a atuação de militares em funções pedagógicas e administrativas nas escolas públicas. A Defensoria destacou ainda que o modelo em vigor aqui no Estado foi instituído por atos administrativos sem previsão legal. É bom lembrar que na última semana o Tribunal de Contas do Estado já havia confirmado a suspensão das consultas feitas às escolas pela Secretaria Estadual de Educação para a inclusão ou não das unidades de ensino ao programa de escolas cívico-militares. E é bom lembrar também que hoje o governo do Estado de São Paulo autorizou que policiais militares trabalhem em funções administrativas nas escolas. Se por Minas a coisa está sendo bloqueada, em São Paulo está sendo liberada. Na manhã de hoje, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, participou do lançamento da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte. Um evento espetacular na nossa capital. Erlane Grace esteve no lançamento e traz as informações. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Belo Horizonte se transforma num grande palco a céu aberto neste fim de semana para receber a 10ª edição da Virada Cultural. Nos dias 22 e 23 de agosto, serão mais de 300 atrações em 17 espaços do Hipercentro, com 24 horas de programação ininterrupta. O evento mobiliza cerca de 3.500 profissionais. E o Viradão Gastronômico vai trazer este ano 25 bares e restaurantes com expectativa de reunir mais de 25 mil pessoas. A Prefeitura destaca que, além da arte e cultura, a segurança também foi reforçada para garantir a tranquilidade do público. Vamos ouvir o que disse o prefeito Álvaro Damião sobre a segurança neste evento. A gente preparou um evento muito legal, começa nesta sexta-feira, sexta e sábado. Nós teremos programações espalhadas pelo centro da cidade, melhorando ainda mais a vinda das pessoas para o centro da cidade, esperando que o Belo Horizontino goste muito das atrações que preparamos, tudo de graça, tudo muito bem olhado com muito carinho. Nós teremos artistas nacionais, nós teremos muitos artistas locais, nós teremos artistas locais que já são nacionais e internacionais, como é o caso do nosso querido Djonga, representante oficial da região leste de Belo Horizonte. Nós teremos muita gente importante passando pela cidade. Mas nada disso vai acontecer se o povo não ir para as ruas e se o povo não abraçar. E essa festa é literalmente para todos, para todo mundo. É um evento cultural de Belo Horizonte, não é um evento cultural da cultura A, da cultura B ou da cultura C. É da cultura do povo belo-horizontino. Por isso nós temos o Viradão Gastronômico, para mostrar um pouco da nossa gastronomia, dos bares de Belo Horizonte, que faz parte da nossa cultura, é uma cultura nacional, os bares de Belo Horizonte. Enfim, a gente preparou um evento com muito carinho, com muita tranquilidade, muito seguro, dá segurança para todos aqueles que vão, seja o homem, seja a mulher, que todos possam ir, curtir e voltar para casa. A estrutura de segurança vai contar também com o monitoramento de mais de 5.000 câmeras e a presença da Guarda Municipal em toda a região central. Volto com vocês aí no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa Real Time Big Data sobre as intenções de voto para governador e senador em Minas Gerais. Agora na capital mineira, 12 horas, 18 minutos. Horas e 21 minutos, estamos de volta com o Rede Notícia. E olha só, gente, o ministro Flávio Dino, do STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que leis e decisões judiciais estrangeiras não têm efeito no Brasil sem homologação da Justiça brasileira. A medida ela foi tomada no julgamento de ação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que questiona a legalidade de municípios ajuizarem processos em tribunais de outros países relacionados aos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho. Em Minas Gerais, aqui no estado, sem citar diretamente a lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, Dino afirmou que o Brasil tem sido alvo de sanções externas e que não pode se submeter à imposição de outras nações.
Em março de 2025, uma medida liminar da Justiça do Reino Unido determinou ao IBRAM a desistência da ação no STF que pedisse a suspensão dos contratos firmados entre os escritórios ingleses e municípios brasileiros para o relator. Para os municípios brasileiros. Para o relator, a decisão da Justiça do Reino Unido não tem validade no território nacional por violar os princípios da soberania e da igualdade entre os Estados. O caso será discutido ainda em uma audiência pública em data ainda a ser marcada. E cerca de 8 milhões de clientes da CEMIG vão ter um abatimento na conta de energia desde agosto. O bônus está relacionado ao saldo positivo registrado na conta de comercialização da energia elétrica da Hidrelétrica de Itaipu, conforme regulamentação do setor elétrico brasileiro. Segundo a lei federal, sempre que houver saldo positivo, os créditos na fatura de energia devem ser repassados aos consumidores. O desconto vai ser aplicado aos clientes que tiveram o consumo de até 350 kWh em um mês de 2024. Vamos falar de eleições. O Instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa para as intenções de voto para governador em Minas Gerais, já avisando as eleições no ano que vem. O Instituto ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 11 e 13 de agosto em 8 regiões do estado. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O Instituto testou 4 cenários relacionados para a disputa de governador. No primeiro cenário, o senador Cleitinho, do Republicanos, tem 42% das intenções de voto. O também senador Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 17%. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do Novo, vem com 8%. Votos nulos e brancos somaram 15%. Não souberam e não responderam, somaram 18%. No segundo cenário, o atual ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, substitui o senador Rodrigo Pacheco como candidato do PSD. E nesse cenário, o senador Cleitinho, do Republicanos, continua liderando a disputa com 42%. Alexandre Silveira, do PSD, e o vice-governador Matheus Simões, do Novo, empatam com 11% das intenções de voto. Os votos nulos e brancos somam 16%. 19% dos entrevistados não souberam ou não responderam. No terceiro cenário, o Instituto inclui o nome do ex-governador de Minas Gerais e atual deputado federal pelo Estado, Aécio Neves, do PSDB, e coloca o senador Rodrigo Pacheco como candidato do PSD. Vamos aos números. O deputado federal e ex-governador de Minas, Aécio Neves, do PSDB, lidera a disputa com 22% dos votos. A pesquisa mostra um empate técnico com o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que tem 21% da preferência dos entrevistados. Em seguida, vem o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do Novo, citado por 12%. Votos nulos e brancos somam 19%. 26% dos entrevistados não souberam ou não responderam. E no último cenário, o Real Time Big Data inclui o nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, como candidato do Republicanos e mantém o senador Rodrigo Pacheco como candidato do PSD na disputa pelo governo mineiro. Vamos ver os resultados. O ex-prefeito Alexandre Calil, do Republicanos, lidera as intenções de voto com 26%, seguido do senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que tem 19%, e do vice-governador Matheus Simões, do Novo, que foi citado por 10% dos entrevistados. A pesquisa Real Time Big Data também mediu a aprovação e a avaliação do governo Romeu Zema, do Novo. Vamos aos números. Um total de 64% dos entrevistados aprovam o governo de Romeu Zema. Já 32% desaprovam as ações do governador. 4% dos ouvidos não sabem ou não responderam. Em relação à avaliação do governo Zema, 15% avaliam como ótimo, 21% como bom, e já os que acham que o governo Zema é regular somam 32% dos entrevistados. 16% classificam Zema como um governador ruim e 14% acham o governo péssimo. 2% não sabem ou não responderam.
A pesquisa Real Time Big Data também mediu as intenções de voto para o Senado no próximo ano. É bom lembrar que nas eleições do ano que vem, cada estado vai eleger 2 senadores. Foram 2 cenários estimulados, pesquisados pelo Instituto. Vamos ver o primeiro deles. Marília Campos, a prefeita de Contagem, lidera a pesquisa com 19% dos votos. Carlos Viana, do Podemos, tem 18% das intenções de voto, seguido pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, que tem 14% das intenções de voto. O jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, teria 12% das intenções. Marcelo Aro, secretário da Casa Civil de Minas Gerais, do PP, segue com 11%, seguido do deputado federal Eros Biondini, do PL, com 7%, mesmo percentual alcançado pela ex-deputada federal e ex-vereadora de Belo Horizonte, Áurea Carolina, do PSOL, que teria também 7% dos votos. O presidente do Republicanos em Minas Gerais, o deputado federal Euclides Petersen, teria 2% das intenções dos entrevistados. Já no segundo cenário, a pesquisa exclui os nomes de Marília Campos e do jornalista Eduardo Costa. Neste levantamento, o senador Carlos Viana, do Podemos, lidera a disputa com 27%, seguido do ministro de Minas e Energia, do PSD, com 21%, Alexandre Silveira. Já Marcelo Aro, do PP, tem 19%, seguido de Áurea Carolina, preferida por 16% dos entrevistados. O deputado federal e presidente estadual do PL, Domingos Sávio, tem 11% e o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos, foi citado por 6% dos entrevistados. Agora, 12h e 29 minutos. Nós vamos rapidinho para uma breve intervalo. Na volta, a gente vai conversar com o deputado estadual, o Enis Cândido, para a gente falar sobre esse clima na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sobre todas as movimentações também relacionadas ao Propag, ele que é do Republicanos, tudo isso depois do intervalo. 12h, 29 minutos. Doze horas 32 minutos, estamos de volta com Rede Notícia, recebendo o deputado estadual Enis Cândido, do Republicanos. Obrigado, deputado, por estar aqui com a gente, obrigado por ter atendido o nosso convite para falar conosco no Rede Notícia. Tudo bem? Agradeço, André, agradeço, Janaína. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado deputado. pelo espaço. Estou à disposição para esse bate-papo esclarecedor aqui de assuntos tão importantes, não só para Belo Horizonte e região metropolitana, mas para todo o nosso estado. Deputado, eu quero começar falando justamente sobre um dado que a gente apresentou hoje numa reportagem feita pelo nosso repórter Nilton Lopes, que foi alvo, inclusive, de uma reunião ontem na Superintendência da Delegacia do Trabalho aqui, do Ministério do Trabalho aqui em Belo Horizonte, que são os casos sucessivos de violência cometida contra servidores públicos, servidores da área da saúde nas unidades de saúde em Minas Gerais. O que está faltando para garantir a segurança de trabalho dessas pessoas? Ou é um cômputo geral? É a falta da infraestrutura que acaba fazendo com que muitos usuários percam a cabeça, misturado à falta de segurança que está gerando essa bomba relógio que está prestes a explodir. Aliás, já está explodindo no colo dos servidores. De fato, o que falta um pouco para nós, população como um todo, é um pouco mais de tolerância. Uhum. As pessoas perderam a tolerância no geral, mas voltado para esse assunto tão importante que é unidade de saúde, atendimento, servidor e usuário, o que nós podemos dizer é que todas as portas de entradas do SUS, né, que nós estamos falando de serviço público aqui, essas agressões não só acontecem no público, mas acontecem no privado também. A gente não tem acesso à informação no privado, só chega para a gente a informação do público, é claro, mas o que a gente vê é a sazonalidade de atendimento. Eu sou enfermeiro do pronto-socorro hoje, com a capacidade instalada para atender 400 pacientes. Aí hoje chega a 600 pacientes. Não tem como. Não tem como. Então, assim, a sazonalidade da porta de entrada, ela já é um agravante. A falta de estrutura é, sim, um dos principais problemas. Nós temos hoje, talvez, uma realidade diferente dos anos anteriores, que é o piso salarial da enfermagem, que era um problema grave que está sendo corrigido. Não na totalidade ainda, mas melhorou muito, né? Eu sou enfermeiro de formação, eu sou cria do pronto-socorro,
Ou seja, eu venho do chão de fábrica do hospital. Hoje eu estou deputado, mas passei lá pelo pronto-socorro, pela unidade de internação, pela UTI, coordenação de enfermagem, diretor geral de um hospital 100% público e também uma entidade filantrópica, um hospital filantrópico. Hoje estou deputado, mas sei de todas essas progressões dentro do ambiente. E sei o tanto que é tratar doença, ou seja, a pessoa está ali, ela tem um problema dela em casa, sim, ela tem a particularidade dela, que não justifica. Então, nós temos ali tanto a questão do servidor, que precisa estar controlando o ambiente, mas também temos o usuário, que não está indo ali chupar um picolé e tomar um sorvete. Ninguém procura uma unidade hospitalar ou unidade de saúde para passear. Ela está com algum problema. Mas e se o profissional também está com um problema? Nós vemos aí, se a gente puxar aqui nas notícias, o maior índice de afastamento é na área da saúde. São mais de 30%, sim, se você pegar os índices de afastamento, está na saúde. Aí converge na sua pergunta, André. Por que na saúde? Porque é exaustivo. E aí você sai de uma pandemia achando assim, nós vivemos uma pandemia e agora sabemos lidar com o extremo. Nós não sabemos lidar com o extremo. Infelizmente. Não dá. Foi um caso totalmente a pandemia, né? Então... É uma exaustão no trabalho, mas agora é a exaustão de quê? Mental? Porque o que nós vimos aí nos últimos 60 dias é sucessivos agressões de usuários ao profissional da saúde. O profissional foi deselegante? Só nesse ano, 1.500 casos já foram registrados, só em 2025, né? Então, é muito caso, né? Então, mais de 2, 3 casos por dia que são registrados e realmente fica complicado para os profissionais da saúde, né, deputado? Nós vamos ter que criar legislação para isso. Nós vamos ter que... E a segurança mesmo. Endurecer a rigidez na segurança do servidor, ou seja, as unidades, principalmente do SUS, elas vão ter que se adaptar. Então, o governo do Estado, enquanto Secretaria de Estado, vai ter que dar uma atenção separada para esse tipo de ação. Eu tenho um projeto de lei tramitando lá na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para o bem-estar e qualidade no ambiente de trabalho para o colaborador, para o servidor. E aí, depois que eu apresento esse projeto de lei preocupado com o servidor, do bem-estar dele, e aí no substitutivo lá dentro do plenário, nós vamos ter que apresentar ou em outra comissão algo do tipo voltado para a segurança dele. Eu pensei no bem-estar e esqueci da segurança. Mas aí é que vem um outro ponto. Hoje, a gente acabou de receber, agora há pouco, uma nota aí puxando para Belo Horizonte, do pessoal da Guarda Municipal falando assim, a gente tem que tirar a gente das unidades de saúde porque a gente não está aguentando mais a pressão para segurar a segurança, não temos suporte e estamos sendo alvo também da agressão. É polícia mesmo? Tem que botar a polícia na frente dos hospitais? Será a própria segurança dos hospitais essa necessidade? Vai. Já teve isso antigamente, né? Quando a contingência da Polícia Militar era maior, né? E eu já trabalhei como enfermeiro com uma unidade de Copom dentro do hospital. O João 23 tem ali, até uma delegacia lá dentro. Por causa é uma unidade de trauma, né? Sim. Precisa de ter mesmo. Mas o ideal é que tivessem todos. Ou nós vamos dar estrutura para a Polícia Militar, ou nós vamos dar estrutura para a Guarda Municipal. Ou contratar segurança privada. Ou contratar, que é um serviço talvez até mais barato, se você colocar na ponta do lápis, do que um concurso público, aí tem índice de responsabilidade fiscal. Então, terceiriza isso, mas que algo vai ter que ser feito urgente no que se trata segurança do servidor e também do paciente. Porque os próprios hospitais, as unidades já têm ali a segurança, né, das pessoas que trabalham ali como segurança, mas não é o suficiente, obviamente, né? E outra coisa que eu queria perguntar do senhor também é em relação, o senhor, como o senhor foi enfermeiro, o senhor sabe disso, a escala de trabalho, que é exaustiva, né? Às vezes 12 por 36 e às vezes fazem plantão, ficam dias, mais de um plantão ali. Hoje a realidade... Tem alguma proposta, deputado, em relação a isso? A proposta era do piso. O piso aconteceu, mas aí eu faço conta. Eu aumentei meu salário na unidade X que eu trabalho, vou trabalhar na Y também, porque agora eu dobrei o salário em ambas. Então, assim, a realidade é que mais de 60% dos técnicos de enfermagem hoje tem mais de 2 vínculos em 2 empresas diferentes. Então, assim, a sobrecarga em cima do servidor também, ela é muito grande. Então, as pessoas precisam de começar a se organizar, para quem sabe, trabalhar em um ambiente só.
Mas só quem sabe a necessidade dele em casa é o próprio profissional. A então, gente que paga a conta que hoje, sabe o tamanho. nós três fazermos uma análise aqui, a técnica de enfermagem ali, a Maria, técnica de enfermagem, ela podia trabalhar só em um hospital, mas quem sabe a necessidade da Maria é só ela. Então, assim, melhorou-se com o salário do piso? Melhorou. Mas e o ambiente do trabalho da Maria? Melhorou também? Nós temos que analisar ponto a ponto. Dá para a Maria, na sua necessidade, trabalhar só na unidade X? No hospital X? Ah, não dá, eu preciso trabalhar no X e no Y. Então, há também uma questão social, né, financeira, de estrutura, do lar daquele profissional, que influencia e converge aonde? No estresse no final do plantão, numa troca de plantão, que é que nós estamos vendo a realidade aqui das notícias. E é um trabalho cansativo, como o senhor mesmo falou, né? É exaustivo ali, é muita pressão psicológica, mental. A pessoa tem que lidar ali com pessoas doentes, com a família, com às vezes até a morte também, né? Então é algo pesado para esses profissionais, né? A todo tempo. Você pega um plantão sem saber o que vai acontecer. Deputado Enes Cândido, do Republicanos, quero te agradecer a sua presença aqui, já te fazendo o convite, tem muito projeto bacana, tem um projeto sobre os cuidados paliativos que eu acho que é importante a gente falar também sobre aqui, e já deixo o convite para o senhor vir numa próxima oportunidade aqui no Rede Notícia, para a gente conversar, e rápido, viu? Não vão demorar muito para poder o senhor voltar, não. Eu que agradeço, a Rede Notícia abriu a porta para mim e eu também abro a porta do meu mandato para que nós possamos ter assuntos aqui relevantes. Falar sobre os hospitais regionais também, que é algo muito importante em Minas Gerais. As obras retomaram e muitos deles vão ser inaugurados aí, esse ano e os demais no ano que vem. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, volte sempre. Eu que agradeço. 12 horas e 42 minutos, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conversar com outro entrevistado, dessa vez o pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, o advogado Marco Antônio Costa, o Superman. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia. Agora a gente conversa com um pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, o advogado Marco Antônio Costa, o Superman. 12 horas e 45 minutos. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, obrigado, Janaína. Boa tarde para todo mundo da audiência. Prazer. Marco, você tem... chamo como Superman, como é que você prefere? É que atribuíram o Superman para mim, eu não sei. Mas é Marco, é Marco normal. Olha só, tem 3 meses que você está morando em Minas Gerais. Isso. Né? Você vem de um outro estado, você veio de São Paulo para morar aqui. E agora eu queria te fazer uma pergunta mesmo como bem advogado do diabo. Para a gente começar essa história. Há 8 anos atrás, a ex-presidente Dilma Rousseff, que é mineira, nascida em Minas Gerais, criada em Minas Gerais, até parte do início da trajetória política, ainda lá nos grupos de resistência ao regime cívico-militar de 64, morava aqui em Minas, mas viveu praticamente toda a sua carreira política no Rio Grande do Sul. Se lançou candidata a Minas e tomou-lhe uma pancada nas urnas gigantesca. Sim, perdeu. O que te leva a crer que um estado tão cheio de particularidades, tão cheio de peculiaridades, pode render um mandato a você, uma pessoa que veio morar em Minas Gerais há apenas 3 meses? Poxa, pergunta sensacional, André. Primeiro que Minas é o único estado que tem liberdade na bandeira, né? Liberdade ainda que tardia. E isso eu acho que representa simbolicamente o espírito de todo o povo brasileiro. A gente está numa guerra contra um Supremo Tribunal Federal tirânico, contra uma entidade satânica, que os caras estão enlouquecidos, né? Enquanto a gente está falando aqui, o Dino está decidindo lá no Supremo que vai congelar o quê? Bens de ativos de empresas americanas no Brasil. A gente está vivendo uma doença grave no Brasil, de abuso de poder, de perseguição política e de censura. A gente precisa desconstruir, desmantelar, desmontar o complexo industrial da censura. O que irmana a gente, o que cola a gente nessa causa é o ativismo, é a denúncia, é uma postura proativa com relação a entender o que está acontecendo de fato. E eu acho que o povo está olhando para isso e acho que os próprios ministros do STF fazem questão de popularizar esse tema, não é mesmo? Eles não estão toda hora dando entrevista, falando pelas orelhas. E é de uma crueldade, de um sadismo sem paralelos na nossa história. Então,
a questão do Senado é muito mais uma missão do que o cargo em si. Eu, sinceramente, não estou nem aí para o cargo. Agora, se eu puder participar dessa missão de frear abusador, punir abusador, devolver o abusador para uma primeira instância, onde ele tem que ser condenado por todos os crimes que ele cometeu, para prisões consecutivas, sentenças consecutivas na cadeia que o Alexandre de Moraes e toda a quadrilha em volta dele merece, eu acho que é um dever moral meu, né, trabalhar para que isso aconteça, para que as famílias sejam indenizadas, como as do Clériston, as da Débora do Batom, as da Jusilene, que levou um soco na cara na cadeia em Florianópolis. Então, eu olho para isso com um espírito de ativismo, de trabalho. Eu não olho para isso com... Porque existe um incentivo nefasto, não é mesmo? Você vira senador, o sistema está chamando você para ficar 8 anos lá. O que é mais nefasto disso tudo? Perverso. Senta aqui, bota o pé na mesa, finge que não tem uma ditadura. Não é convidativo isso? Não tem uma ditadura. Para que eu vou comprar briga? Para que eu vou encher o saco? Então, quer dizer, eu, como ativista, me sinto no dever de me colocar nessa linha de frente. Eu recebi, por muita sorte na minha vida, esse espaço na comunicação. Agradeço vocês por darem esse espaço para mim também, porque, para mim, é muito difícil, né, lidar já contra o sistema e ainda com o incentivo perverso das pessoas de quererem ou trivializar a perseguição, normalizá-la, ou fingir que a gente é radical, quando, na verdade, a gente precisa desmontar esse sistema para que não venham novos Cléristons, novos Alans dos Santos, novas Déboras. A gente tem que arranjar o antídoto para esse câncer, para esse mal que a gente está vivendo. E você vai se candidatar para um partido que já tem ventilado outros nomes de peso, né? Como é que você vai trabalhar isso aqui no Estado, que já são nomes conhecidos aqui em Minas Gerais? Eu acho isso maravilhoso também, porque eu realmente acredito Pode parecer ingênuo ou pueril, mas eu acho que é uma corrida do bem. Acho que tudo concorre para quem apresenta o melhor trabalho sobre os assuntos que considera mais importantes. Tem gente que acha mais importante um senador ficar preocupado com buraco em rodovia. É uma preocupação? Acho que é mais competência do governador, acho que tem competência também da União, tem competência até de prefeito em alguns lugares. A minha missão é acabar com o abuso e a gente refundar o Estado brasileiro a partir dessa perspectiva de longo prazo, não de curto ou médio prazo, mas de criar o ambiente necessário para isso. Fui agraciado pela queridíssima amiga e deputada Júlia Zanata para ser um dos representantes da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão no Congresso Nacional. Ou seja, tem muita coisa que, mesmo sem você ser deputado, você consegue fazer, você consegue apresentar. Chamei o pessoal que fez um site chamado dossiermorais.com, está fazendo parte do instituto que eu montei também, que é o IFPE, montei nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Já tem mais de 2.000 voluntários interessados em levantar e defender essa bandeira. E que bom que é assim. E que bom e que os demais candidatos façam o trabalho que eles acham que são pertinentes, os pré-candidatos que seja, para conseguir mobilizar as pessoas em prol dessa bandeira ou da causa que eles acreditam. Eu acho que a dor maior e mais aguda e mais sintomática que a gente tem hoje no Brasil é de uma Suprema Corte perversa e, por coincidência ou não, o Senado é o lugar onde a gente precisa começar a colocar um freio nisso. Você falou sobre a possibilidade de ser candidato aqui no Senado. Você precisa ter um partido para poder conseguir chancelar a sua candidatura. Ainda mais que é uma candidatura majoritária, não? Então ainda fica mais difícil ainda. No PL tem uma briga de foice hoje para se ter quem vai ser esse candidato. O presidente estadual do partido, deputado Domingos Sávio, já falou nos bastidores que quer ser candidato. O Nicolas Ferreira tem uma intenção ou pelo menos se fala de ter uma intenção de lançar o pai dele como candidato ao Senado. Você sabe, é necessário, é óbvio, é necessário que você precisa de um apoio de uma figura como essa, como o Nicolas. Do outro lado tem o Cleitinho, que é senador, que pode vir candidato a governador, mas ao mesmo tempo pode ser um trunfo para quem tiver ali aquele negócio batendo no ombro, como foi com o próprio Nicolas na última eleição, quando o Bolsonaro bateu no ombro dele, é o meu candidato, explodiu, ganhou mais de 1 milhão de votos em Minas Gerais. Você acha que conseguir o apoio desses dois é fundamental para a tua vitória? Ou dá para vencer mesmo sem o apoio dos dois? Eu não estou nem pensando nisso agora, sabia? Eu fico muito emocionado ainda. Eu tenho...
Acho que cada um tem as suas crises pessoais de ansiedade, né? Porque hoje a gente está num mundo completamente caótico. E as minhas... Eu estou realmente absorto, investido, entregue para a causa de mobilizar as pessoas. Eu quero fazer um dia 7 de setembro gigantesco aqui em BH, quero ajudar e estou ajudando na organização com os movimentos de base, Movimento Direita BH, todo mundo que quer se juntar, os demais movimentos também que apoiam essas iniciativas. Acredito no ativismo, acredito que numa juristocracia, numa ditadura togada, onde tem um careca delinquente, onde tem o rocambole do inferno, onde tem esse pessoal, a gente tem o dever de apontar e tirar sarro e isolar o cara, tem que isolar o cara. Pessoal do Clube Pinheiros de São Paulo, isolem Alexandre de Moraes, peçam a expulsão dele. A gente não pode tornar o convívio social desses caras uma coisa assim, que nem o Ronaldo Caiado e companhias na festa da Guiomar da Mendes, a esposa do Gilmar, como se o Brasil tivesse, como se não tivesse a Embaixada dos Estados Unidos falando, irmão, vai ter sanção secundária. O Trump falando, carta do Trump escrita por Bolsonaro. Vamos lá, você falou, por exemplo, o Trump pode... Então, mas você entendeu o ponto que eu quero tirar as pessoas do Estado inercial? Aí eu quero te trazer uma opinião sua aqui. O Trump pode sancionar o Brasil e o Brasil não pode sancionar as empresas norte-americanas? Ele não está sancionando o Brasil. O Trump... ou vamos lá, o Trump pode sancionar cidadãos brasileiros, empresas brasileiras com uma supertaxação de 50% e o Brasil não pode devolver na mesma... supertaxação na mesma moeda? Não, só nessa opinião. O tarifaço está lá. E o Brasil não pode implantar o tarifaço também para cá? Não, pro lado de lá? O Brasil pode fazer o que quiser. A gente tem que saber o nosso tamanho. É que nem o Dino não querendo... Como é que é? Falando para o banco, não aplica a Magnitsky. Você fala, irmão... A Magnitsky está lá, a sanção secundária para o banco que der apoio material pro Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes foi atrás de cidadão americano. Ele foi atrás de cidadão americano. E aí o Brasil não pode ir atrás também de cidadãos americanos também? Não, é essa a pergunta que eu te faço. Onde fica a soberania do Estado brasileiro? Aqui, o Brasil não tem... Aqui é o poder real. O poder da Magnitsky é o poder real. Estado americano, estou falando que esse cara vem atrás das nossas empresas. Porra, você lembra que o Alexandre de Moraes, ele é um pirata, né? O cara roubou 30 milhões de reais da Starlink porque, segundo ele, o Elon Musk era sócio das duas. Nesse caso, ele citou o Elon Musk pelo X. Ele bloqueou, ele suspendeu, ele bloqueou o X durante 38 dias. Na Venezuela foram 10. Ele colocou multa para quem acessasse o X via VPN de 50 mil reais por dia. Ele meteu a mão em empresa americana. Ele fez isso com o Rumble. O Rumble fechou. O advogado do Trump falou que o Brasil está agindo como se fosse a Venezuela. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Pior. Mas o ponto é esse. Quer dizer, o cara mexe com empresas e cidadãos americanos e espera que o governo americano não sancione a pessoa física dele. É um alucinado, né? Isso aconteceu e acontece com vários ditadores. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Marco. Tirando esse hiperfoco mundial, e vamos voltar aqui um pouco para o regional, que é uma curiosidade minha como mineira mesmo, né? Quando a gente pensa em política, a gente pensa em algo em prol da nossa sociedade, do nosso Estado. Obviamente, o que está em voga agora é toda essa questão do Trump, do tarifaço, do Moraes. Mas o seu plano de política para 2026, para você se candidatar, o que você pretende fazer para o nosso Estado, né? A gente pensa muito nisso também. Os senadores, isso é legal que você está trazendo, porque muita gente... sabe quando as pessoas votam em senador? Quando elas decidem quem elas vão votar? No dia da eleição. Na véspera, um dia antes, 2 dias. As pesquisas mostram isso. Muita gente, às vezes, não sabe para que serve um senador, como a gente também vê o deputado federal e fala, para que serve esse cara? Porque ele está lá, não está fazendo nada, está passeando. Existe uma necessidade de reforma estrutural do sistema de justiça brasileiro, da lei de abuso de autoridade para tirar das mãos do Ministério Público, do próprio regimento interno do Senado Federal para tirar poder discricionário do presidente para abrir processo de impeachment. Tem que ser uma minoria. A gente faz uma minoria que nem CPI, 27, mas a gente precisa criar mecanismos de freios e contrapesos de verdade. A gente precisa discutir vitaliciedade de juiz, de conselheiro de Tribunal de Contas e de promotor de justiça. Precisa ser discutido vitaliciedade, porque hoje, se existe uma classe de covardes e sabujos que não tem
sequer a coragem de pegar e denunciar o abusador pelo que ele é a turma que está hoje no sistema de justiça. Eu não vejo a Associação de Magistrados do Brasil, eu não vejo as outras entidades falando algo a respeito da obscenidade do teatro dantesco que a gente vê promovidos pelo Supremo. Então, a gente precisa repensar de maneira profunda qual é o sistema de justiça que a gente tem. Isso afeta todo mundo de todas as comarcas dos 853 municípios daqui de Minas Gerais. Está cheio de prefeito que é refém de juiz maluco. A gente não pode ficar refém de classe que não recebeu voto, que não tem legitimidade para avançar em cima das nossas liberdades. Então a gente precisa ter essa discussão. E tem muita coisa que precisa ser feita no cenário de fundação mesmo do nosso país, do que a gente entende por república e federação. Não é nem uma república, nem uma federação. A gente precisa devolver. O meu grande debate hoje também é, para você acabar com o abuso de autoridade, você tem que trazer o governo para perto do cidadão, certo? Mas o que é o governo? Também tem competências legislativas, todas elas estão concentradas na União. A gente tem que devolver a autonomia para os estados. Eu quero o Código Penal de Minas Gerais. Eu quero que a nossa Assembleia Legislativa aqui em Minas tenha autonomia para colocar bandido na cadeia, prisão perpétua. Colocar homicida, depravado, delinquente na cadeia, e cada estado tem o seu código tributário e tem o seu código penal e processual penal. Isso é federação. Isso que a gente está vivendo hoje é estado unitário. Brasília manda, a gente fica aqui mendigando. Vai lá, tem movimento de prefeito retirante todo ano. Agora, com a nossa reforma tributária totalmente centralizadora, vai ter movimento de governador retirante, de dinheiro e esmola para a presidência. Quero agradecer a você, Marco Antônio. Obrigada. O tempo é curto, mas já deixo aberto novamente o espaço para que você volte aqui para conversar conosco. Acho que os temas são muito importantes, são muito bons da gente debater. Essa questão da federalização e de uma autonomia maior dos estados, eu estou contigo. Acho que realmente a gente tem que pensar nisso. A gente vive praticamente... a gente praticamente vive uma república que pegou praticamente um império e adaptou e continua tudo do mesmo jeito. Ainda muito pior obrigada, do que era em viu? muitas coisas. Volte Obrigado, sempre. viu? Obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado à audiência também.